Graças a Deus, aleluia. Mas irmãos, quero antes de mais saudar os amados na bendita paz do Senhor. Lembrar aos amados que nós não somos uma igreja, nós somos apenas um movimento missionário, somos um movimento de uma congregação, portanto uma assembleia de almas salvas em Cristo Jesus, estudantes da Bíblia. Mas irmãos, estamos a caminhar a passos bem largos para o fim deste mês de setembro, um mês que nós levantamos um propósito de oração com um tema, alinhando-me no propósito de Deus. Amados irmãos, alinhando-me no propósito de Deus foi um tema que nós, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, anunciamos para este mês de setembro. Lembrar que logo que iniciamos o mês de setembro, nós estivemos orando com este propósito, pedindo a Deus que nos ajude, pedindo a Deus que nos capacite e, acima de tudo, nos guarde seguros nesta caminhada de fé. Aleluia! E, amados irmãos, a Bíblia diz que o homem espiritual, o homem natural, ele não tem capacidade de fazer discernimento de todas as coisas, mas o espiritual, ele discerne tudo e por ninguém, portanto, ele é discernidor, que nos ensina o livro de 1 de Coríntios, no capítulo 2, versículo 14. Amados irmãos, nós, como homens espirituais, aqueles que andam segundo a palavra do Senhor, porquanto a Bíblia vai nos ensinar que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. O espiritual, ele vive guiado pelo Espírito Santo de Deus, aleluia, conduzido pelo Espírito Santo de Deus. E nesta perspectiva, amados irmãos, entendendo nós a pertinência efetivamente de inclinarmos, de buscar crescer espiritualmente em detrimento daquilo que é a nossa natureza carnal, nós levantamos este propósito, orando, intercedendo, pedindo direção a Deus, pedindo, digamos, comando divino para que possamos efetivamente viver aqui, ainda aqui na terra, o nosso destino, o nosso testemunho, o propósito da nossa existência. Porquanto nós cremos que a nossa existência terrena não é obra do acaso, mas é para um propósito. Aleluia! E eventualmente pode-se dar o caso de um de nós estar vivendo, estar deambulando, estando à deriva, sem saber efetivamente por que razão existe, qual é o propósito de Deus, portanto, ao permitir que ele existisse, portanto, aqui na Terra. E aí nós pensamos, para além de que alguns de nós, ainda que reconhecendo o propósito da existência, podem eventualmente, por alguma razão, por algum motivo, estar desconectado, estar desalinhado, desarticulado, portanto, nesta perspectiva. E então nós levantamos este propósito de voltar para Deus, de nos humilharmos perante a face do Senhor, pedindo direção a Deus, pedindo que Deus nos ajude a nos reencontrar, a nos alinhar com o propósito, de maneira que nós possamos o glorificar, pelo que a Bíblia diz que quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, que faça tudo para a glória de Deus. Então, como glorificar a Deus? Só Deus pode nos capacitar, só o Espírito Santo pode nos capacitar, de maneira que possamos efetivamente viver para a sua honra e glória. Então, este mês de setembro, nós decidimos abandonar tudo, deixar tudo, parar tudo, largar tudo, voltarmos para Deus, humilharmos diante de Deus, nos arrepender dos nossos maus caminhos, das nossas preferências carnais, da inclinação carnal, dos pensamentos perversos, dos pensamentos pecaminosos, de tudo aquilo que nos tira o foco, de tudo aquilo que nos separa, que nos distancia da pessoa de Deus. Então nós, Movimento Céus Abertos, levantamos este propósito para que nós possamos nos reconciliar com Deus, criar esta harmonia, voltarmos ao primeiro amor. Sim, porque a Bíblia vai nos ensinar que desde a queda do Adão, o homem perde, portanto, esta faculdade, esta benção, esta regalia, esta harmonia saudável, esta comunhão espiritual com Deus. Razão pela qual nós todos herdamos esta natureza pecaminosa, esta natureza, esta forma de perdição só natural, sem nenhum esforço. O homem de per si tem esta tendência de inclinação carnal, havendo necessidade efetivamente de voltar para Deus, de buscar vida em Deus, de buscar o seu propósito em Deus, de buscar ter esta harmonia, esta comunicação, esta intimidade com Deus.
Aleluia. Então, amados irmãos, neste mês de setembro nós tivemos este privilégio de buscar, portanto, nos reconectar com Deus, de realinharmos com Deus, de estabelecermos esta comunicação, esta comunhão, esta intimidade, esta harmonia na maneira de ser e estar com o nosso Deus, Pai e Criador. Portanto, a Bíblia vai nos ensinar que Deus é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Deus não muda, Deus é fiel nos seus princípios. Deus não é como um homem, Deus não se engana, Deus não muda da sua natureza, da sua essência, independentemente da queda do homem. Deus sempre permaneceu o mesmo. E, amados, quando nós estudamos os 6.000 anos da luta de Deus pelo seu povo, nós vamos perceber que Deus sempre estabeleceu concertos, Deus sempre estabeleceu alianças com seu povo. Isto é um gesto de mostrar claramente que é a vontade da parte de Deus de se reconectar, de se reconciliar com Deus, com o homem, com a sua criação. Porque a vontade de Deus é que todos nós possamos alcançar a salvação, possamos viver, possamos herdar a vida eterna. Todos nós sejamos o quê? Salvos. Esta aqui é a vontade de Deus. Que ninguém de nós chegue à perdição, ou seja, ninguém de nós se perca, mas todos nós possamos alcançar a verdadeira salvação. Razão pela qual Ele destitui-se da sua glória, faz-se homem, reduz-se à natureza humana e habitou no meio de nós. Mesmo sendo rico, ele fez-se tão pobre, mas tão pobre, tão miserável, para que com a sua miséria, com a sua pobreza, a sua humilhação, nós pecadores fôssemos resgatados, fôssemos comprados para a vida, para a salvação. Ainda assim, Deus nos dá esta oportunidade de nós, ainda que mergulhados no pecado, ainda que sem noção, possamos efetivamente, pela graça, sermos alcançados, sermos comprados, sermos adquiridos para ser de uso exclusivo dele. Aleluia. Então, amados irmãos, este para nós foi um mês desafiador, contanto que por causa desta natureza humana, desta natureza carnal, dessa existência adâmica em nós, a maior parte das vezes nós perdemos esta ligação com Deus, perdemos esta bênção, perdemos esta graça. Mas entenda, amados irmãos, que Deus é tão misericordioso que apesar de tudo isso, apesar de o termos decepcionado, Ele dá-nos uma oportunidade para nos conectar a Ele. Através da pessoa de Cristo Jesus, o seu Filho amado, o seu Filho unigênito, Deus nos dá uma oportunidade de nós nos reconciliarmos com Ele, de reconectar a verdadeira videira que dá vida. Porque a Bíblia vai nos ensinar que sem estarmos conectados a esta videira, sem estarmos conectados a esta árvore da vida, nós não temos como dar fruto, não temos como estar bem, não temos como prosperar, não temos como viver o nosso propósito, não temos como viver o plano e o projeto de Deus. Vamos ter muitos planos, muitas ideias, no entanto, quem dá a palavra final é Deus. E só estando em Cristo Jesus é que podemos efetivamente viver este propósito, viver este plano, viver este desejo do nosso Criador. Isto é como se fosse um pai, até porque Deus é o nosso pai. Todos aqueles que, segundo a Bíblia, todos aqueles que o receberam e creram nele, quem? A pessoa de Jesus Cristo, portanto, foram dados este poder, este privilégio de serem considerados filhos de Deus. Então, sendo ele nosso pai, certamente que o pai sempre deseja o melhor para os seus filhos. Então, um pai sempre faz o melhor. No entanto, dá essa liberdade. O filho ele tem essa liberdade de poder escolher. Em condições normais, o pai não vai forçar, não vai obrigar. O que vai fazer é ensinar, é instruir, é mostrar as diretrizes, é fazer com que o filho perceba que, em verdade, por este caminho há um perigo, em verdade, por este caminho há vantagens, há bênção, há vida. Entretanto, no final do dia, é o filho quem toma a decisão sobre que caminho vai seguir, ciente de que por este caminho vai dar aqui ou por aquele caminho vai dar lá. Outros ignorando, outros por uma questão de livre e espontânea vontade, de livre arbítrio, nós escolhemos qual é o caminho que nós devemos seguir. Ainda assim, o pai não deixa de ser pai. Pai sempre é pai. Quando nós estudamos a Bíblia, vai nos falar do filho pródigo, que ele reivindica a sua herança,
porque ele entendeu que, tendo a sua parte, ele poderia partir, esbanjar e seria feliz. O pai conhecendo o filho, amando o seu filho, mesmo vendo que ele não estava a enveredar por um bom caminho, ele não poupou esforços, ele abriu mão. Aleluia. Então, amados irmãos, alinhando-me no propósito de Deus, é um tema que nós levantamos no sentido de reservarmos parte do nosso tempo. Um ano ele tem 12 meses, apenas foi um mês, apenas 30 dias. Durante 30 dias nós estivemos orando e intercedendo para que nós possamos abandonar a carga pesada, porquanto a Bíblia diz que vinde a mim todos cansados e oprimidos, todos estão sobrecarregados. Venham e descarreguem os vossos fardos em mim. Aprendam de mim que sou manso. Tão simples. O meu fardo é tão simples, mas tão leve, que não pesa tanto quanto as vossas cargas. Entretanto, vinde em mim, podemos fazer um câmbio. Vocês descarreguem o vosso fardo pesado, que eu estou capacitado, estou habilitado em carregar o fardo de qualquer pessoa que seja. Aleluia. Entretanto, a única coisa que vocês devem é viver pela fé. Sim, porque a Bíblia vai nos ensinar que sem fé é impossível agradar a Deus. E todo aquele que a Deus já se aproxima, ele deve crer que Deus existe. E ele é galardoador daqueles que o buscam. Em outras palavras, Deus é compensador daqueles que creem nele, daqueles que esperam nele. Tanto é que não existirá ninguém que esperou em Deus e no final ficou frustrado. Não existirá ninguém que guardou a vontade de Deus, que guardou os mandamentos, o ensino bíblico e no final saiu frustrado. Às vezes nós trocamos as coisas. Temos as nossas ideias, temos os nossos desejos, as nossas preferências. Mas então pode-se dar o caso de as nossas ideias, as nossas preferências, os nossos desejos estarem desalinhados com aquilo que é o plano, com aquilo que é o propósito de Deus, com aquilo que é o nosso ministério aqui na terra. Então o que vai acontecer? À medida que nós nos aproximamos de Deus, Deus se aproxima de nós, Ele afasta de nós o fardo que não contribui para aquele plano, para aquele propósito. Se o meu ministério não compactua com determinadas práticas e comportamentos, com determinadas amizades, com determinados ambientes, então, ao me aproximar de Deus, em espírito de oração, em espírito de adoração, Deus vai afastar de mim tudo aquilo que não coopera efetivamente para o cumprimento deste propósito, para que eu possa viver este propósito. Sim, porque nós, à medida que crescemos em Deus, aquilo que o Pedro diz, que a graça e a paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Cristo e de Deus. À medida que nós conhecemos a Deus, conhecemos a Cristo, nós crescemos em graça. E o favor de Deus se multiplica em nós. Aleluia. A misericórdia de Deus se multiplica em nós. O favor de Deus é cada vez mais à medida que nós estamos próximos dele. Então, à medida que nós crescemos, à medida que nós ganhamos maturidade, à medida que nós abandonamos a velha natureza carnal, por conta da Bíblia diz que sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, à medida que nós vamos adquirindo uma nova forma de ser e estar, uma nova forma de processar, uma nova forma, uma nova mentalidade, à medida que nós somos transformados, à medida que nós somos um novo homem, nós abandonamos o velho homem, fica para trás. Os velhos hábitos ficam para trás. Adquirimos novos hábitos, segundo a nova vida em Cristo. Porque à medida que nós cremos em Cristo Jesus, que nós confessamos, que nós cremos em nossos corações, acreditamos, nós temos fé que Cristo Jesus é o Senhor e Salvador, que Cristo Jesus é Filho de Deus, Ele é o enviado para a remissão dos pecados de todos quanto nele creem. O Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Então, nós passamos a viver uma nova vida. Passamos a ter uma nova natureza. Somos nascidos de novo. Adquirimos uma nova natureza. A natureza espiritual, segundo o Espírito de Deus. Então, aí, amados irmãos, estamos caminhando para o cumprimento do nosso propósito. Estamos a abrir espaço, estamos a permitir com que Deus possa agir nas nossas vidas. Quando nós nos humilhamos perante Deus, nós estamos a dizer, Senhor, nós já fizemos tudo, já demos tudo, já tentamos tudo, já fizemos mais alguma coisa. Entretanto, não há satisfação nisto, não há prazer nisto, não há vitória nisso, não há sucesso nisso, não há prosperidade nisso. No entanto, a Bíblia vai nos dizer
que somente eu tenho os pensamentos, eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, mas são pensamentos de paz. Tudo que nós precisamos é paz. Nós corremos de um lado para o outro, tentamos comprar, vendemos, adquirir, usar influências, na expectativa de termos o quê? Paz. Sim, porque ninguém gosta de viver atormentado. No entanto, por falta de sabedoria, nós morremos atormentados, nós encavilhamos, nós nos submetemos a situações difíceis. Mas, honestamente falando, todo aquele que vai fazendo isto, a expectativa é que venham dias melhores. A expectativa é que adquira algo que vai trazer paz. No entanto, a Bíblia vai nos ensinar que dou-vos a minha paz. A minha paz vos deixo. Não como o mundo vos dá. Sim, porque o mundo condiciona a paz às coisas materiais, mas em Cristo Jesus já não. A paz é espiritual, independentemente de ter ou não as coisas materiais. Em Cristo Jesus somos pacificados. Por isso que a Bíblia vai nos ensinar que Jesus é o príncipe da paz. Então, independentemente das circunstâncias que estivermos passando, nós precisamos ter a paz do Senhor. Precisamos ter paz. Por isso que a Bíblia vai nos ensinar que não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo dê graças a Deus. Estejam calmos, quietos, confiantes em Deus. Relaxem, descansem, repousem em Deus. Naquilo que Deus nos fez existir para ser, não temos como não sermos enquanto estivermos nele, enquanto guardarmos os seus ensinamentos, enquanto guardarmos os seus mandamentos. Aleluia. Então, meus irmãos, neste mês de setembro, estivemos orando, por isso mesmo nós agradecemos a Deus por nos ter dado esta oportunidade de orar a respeito deste tema, mas acima de tudo, termos vivido. A cada dia que nós vivemos, meus irmãos, é uma porção de nós, é uma porção do nosso propósito. E ao longo deste mês de setembro, nós testemunhamos isto. Para todo aquele que esteve neste propósito, orando, intercedendo, se alinhando no propósito de Deus, não tem como, fim dos 30 dias, não testemunhar o favor de Deus na sua vida. Embora reconheçamos para algumas pessoas foi um mês difícil, mas a graça e o favor de Deus esteja lá. A sua vida, o ar que você respira, ainda que enfermo, ainda que desempregado, ainda que com situação familiar lá, mas irmãos, não há nenhuma promessa na Bíblia de que nós não tenhamos de passar por situações, por provações, por tribulações, ainda assim, por situações que nós mesmos provocamos. Não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com o diabo, mas somos nós que fomos, provocamos as coisas e estamos passando na pele. Ainda assim, Deus nos ama. Ainda assim, Deus é misericordioso para conosco. Ainda assim, Deus está à nossa espera. Tudo que Deus espera de nós é que nós possamos tomar a iniciativa de voltarmos para Ele. Aleluia. Então, esta iniciativa, meus irmãos, visava essencialmente voltarmos para Deus, dizer: Deus, eu reconheço que eu estou perdido, eu reconheço que eu estou perplexo, eu reconheço que estou fora dos caris, estou fora da linha, mas eu quero voltar, eu quero me reconciliar consigo. A Bíblia diz que o justo vive pela fé. Nós precisamos ter fé, precisamos voltar para Deus com fé. Permitir que Deus haja nas nossas vidas. Permitir que Deus ministre para nós. A cada dia, a cada instante, cada segundo, cada minuto, devemos permitir que Deus ministre para nós. Que o Espírito Santo esteja na dianteira, esteja no comando, que o Espírito Santo nos conduza em todos os aspectos. Aleluia.